Boa tarde, eu cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero compartilhar com vocês o capítulo 1 de Gênesis. A partir das minhas percepções, eu não vou ler o capítulo 1 inteiro, mas desafio você a ler, que é o capítulo inicial de toda a criação da Terra e da humanidade. E eu vou ler com vocês somente alguns versículos aos quais eu quero trazer à luz e a reflexão, tá bom? E diz assim na Bíblia, no primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Chamou a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Nós já vemos uma cena, né? A primeira cena de criação é um caos, porque não tem forma, a terra está vazia, mas você vê uma cena também de trevas e de abismo, e vê também no meio de todo esse caos o Espírito Santo pairando sobre as águas. Então, alguns estudiosos relatam e falam que quando fala que havia trevas sobre a face do abismo, é porque ali já era a terça parte de anjos que foram expulsos do céu por conta da rebelião contra Deus. Especulações de estudiosos. Não estou dizendo assim que não é o que é, mas existe essa linha teológica sobre isso, tá bom? Aí a gente já parte para o haja luz, né? Quando você ouve que foi criado a partir da palavra do Senhor e fala haja luz, eu vejo aqui a manifestação plena da presença de Jesus Cristo e de toda a sua glória, porque Jesus é a manifestação de luz. É aquela manifestação de luz que dissipa todas as trevas. Então aqui a gente está falando de uma glória que nós não conseguimos imaginar com a nossa mente natural. Mas é a manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo. Aí fala que ele fez separação entre luz e as trevas. A gente vê aqui que a Bíblia fala muito de separação entre luz e trevas. Já começa aqui nesse versículo, mas a Bíblia vai falando todo o tempo daqui, desde esse Gênesis 1, do capítulo 1, até Apocalipse, dessa separação entre os filhos das trevas e os filhos da luz. E há uma ansiedade para que esse dia final, lá de Apocalipse, que a segunda vinda de Cristo aconteça, para que realmente já seja feita logo essa separação, para que aqueles que creem possam eternamente desfrutar da presença do Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente vê já essa separação que Deus faz entre luz e trevas. No versículo 5 diz que Deus chamou a luz dia. E na minha tradução e na maioria das traduções, eu só não vi isso na linguagem de hoje, mas as outras, a palavra dia, né, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. A palavra noite e dia está em letra maiúscula. E nós escrevemos em letra maiúsculas nomes próprios. É quase uma personificação de dia e noite. Então aqui eu acredito que ele realmente está falando dele próprio, que é a luz, e está falando do reino das trevas, que é a própria noite, é a própria escuridão. A Bíblia fala sempre que os filhos da luz têm que andar na luz, têm que andar na palavra do Senhor, têm que andar na presença da luz e fazer aquilo que a luz, né, trazer à luz todas as coisas. A Bíblia sempre fala sobre isso, né? Então eu percebo desta maneira. E a gente vai citar aqui um versículo, eu vou citar para vocês um versículo de Jó, no capítulo 5, versículo 14, que diz assim: eles de dia encontram as trevas, ao meio-dia andam como de noite as apalpadelas. São aqueles filhos da perdição, como a Bíblia fala, que estão durante o dia, mas não enxergam. Olhando, veem, mas verdadeiramente não enxergam. E diz também em Jó 38, né, capítulo 38, versículo 13: fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra, para acabar com a perversidade da noite.
Então você vê muitas declarações, no Novo Testamento você vai encontrar também, quando fala que aqueles que aceitam Jesus como Salvador, eles são transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? Eles são trazidos à luz. E você vê várias menções de Gênesis a Apocalipse no Novo Testamento também sobre essa separação, né? A questão do dia e da noite. Depois nós temos o versículo 6 e o versículo 7. Versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Aqui, meus queridos, eu acredito que as águas pelas quais o Espírito de Deus pairava, que é o próprio Espírito Santo, aqui essa separação de águas e águas é as águas que saem do trono e as águas do Cordeiro. E de onde você tirou isso? Lá em Apocalipse 22, versículo 1 diz: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, se separa águas e águas. Como, né? Alguns falam água doce da água salgada. Não, Deus disse para separar as águas, e todas as águas que nós conhecemos, salgada, doce, foi feita a partir dessa separação. E o firmamento nós chamamos de céu. Mas havia águas lá no princípio que pairava que o Espírito Santo pairava, que para mim são essas águas aqui, que citado em Apocalipse 22, 1. Depois nós temos o versículo 11, que também fala algo interessante da criação, que diz assim: E disse, produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Aqui nós vemos que Deus fez as frutas com sementes para que, caindo em solo, elas produzam frutos. E a terra foi dada a ordem de ser fértil e a responsabilidade de produzir estes frutos. Depois a gente vê também que eu não vou ler, mas toda a criação, do primeiro dia da criação até o sexto dia que Deus criou o homem, ele termina dizendo bem assim, deixa eu achar aqui o versículo. Aqui é o quarto dia, tá? E diz assim: E viu Deus que isso era bom, houve tarde e manhã no quarto dia. Deixa eu ver. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve tarde e manhã o segundo dia. E todos os dias, não teve um dia que houve noite. A Bíblia não fala que houve noite. O dia, ele começava pela manhã e terminava tarde. É bem certo que Deus conversava com Adão e Eva na viração do dia, mas isso é um pôr do sol, não significa noite completa, não significa que havia a lua, a noite e tal. Eu acredito que enquanto Adão e Eva estavam no jardim e a presença de Deus estava entre eles, não houve noite, porque onde há a luz de Cristo não há noite. Minha percepção, porque a Bíblia não fala, foi de manhã e à noite o dia primeiro. Eu encontrei uma versão que falava da noite, mas as outras todas, umas 4 traduções, fala de manhã e tarde, certo? E no original, o hebraico, embora eu não quero entrar nesse mérito, fala também de manhã e tarde, não fala no original, não fala noite, mas enfim, minhas percepções, porque eu creio que a luz que há em Cristo, que há na Trindade, que a gente aqui vê a Trindade nessa criação, não havia como ter as trevas, mesmo que fosse a escuridão da noite. Porque a Bíblia é muito clara, onde há a manifestação da luz de Cristo, do reino dos céus, não há escuridão nenhuma. Certo? É o que eu penso.
Aí nós vamos para o versículo 26. O versículo 26, ele também é bem conhecido aqui, ele fala sobre a criação do homem e da mulher. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, aqui fala da criação do homem e da mulher, a imagem e semelhança de Deus. Só que tem um ponto principal aqui, diferenças grandiosas entre a criação de tudo que foi feito na terra e a do homem. Primeiro porque o homem, ele foi formado, né, do barro. Deus formou o homem com suas próprias mãos e soprou em seu nariz o fôlego da vida. Isso está mais detalhado no capítulo 3 de Gênesis. Quem quiser ler, pode fazer. Pode ler e vai encontrar esse registro na palavra do Senhor. E nós vamos chegar lá mais para frente. Então, o homem é muito especial. Ele foi feito coroa da criação. A gente vê isso em Salmos. Salmos fala que nós somos a coroa da criação. Deus criou todas as coisas com o seu poder da sua palavra, formou o homem com as suas mãos, soprou nele o fôlego da vida, fez o homem a sua imagem e semelhança, coroa da criação e nos colocou para dominar sobre tudo aquilo que ele havia criado. Não é maravilhoso? É sensacional. Nós podemos ter comando e podemos dominar sobre todas as coisas que nosso Deus fez. E Deus disse que todas as coisas eram boas. Mas quando ele fez o homem, ele disse que era muito bom, muito bom. E nós também vamos agora lá para o versículo 29 e 30, que diz assim: E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe serás para mantimento. E assim se fez. Né? Então, assim, o homem e a mulher, nesse primeiro momento da criação, eles poderiam comer de todas as ervas que dão semente e de todas as árvores em que dá fruto. Os frutos que dão semente. Então, a nossa alimentação era uma alimentação de frutas e sementes de plantas, por assim dizer. Com certeza, se ainda talvez tivesse, vamos supor, oleaginosas, não sei. Não vou aqui ficar especulando que eu também não sei, mas eu sei que eram, como diz a palavra, literalmente, frutas e sementes de plantas. Essa era a alimentação no Jardim do Éden. Então, o homem comia essa alimentação e os outros animais eram dadas a eles todas as ervas. Todas as ervas eram-lhe dadas por mantimento. Toda a erva verde. As ervas verdes eram para os animais, certo? E nós vemos aqui que os animais, todos os que foram criados, aqui é o 6º dia, comiam isso, e diz aqui, houve tarde e manhã o 6º dia. Novamente falando sobre aquilo que eu tinha comentado com vocês, sobre não haver a noite em nenhum dos dias, enquanto o homem estava no Jardim do Éden, enquanto o homem não decidiu pecar contra Deus. A gente vê também aqui uma perfeita harmonia de convivência entre os animais e os homens. Eles não havia morte. Então, por isso que a alimentação dos primeiros, né, do primeiro homem e da primeira mulher, não se comia carne, porque não se matava animais para se alimentar neste tempo. Nesse momento da criação, o homem não matava animais para comer, era tudo harmônico. O homem não foi criado para experimentar a morte, então ele não ia morrer.
e nem mesmo os animais. Então, por isso que Deus providenciou todo um ambiente onde haveria harmonia e alimentação suficiente para toda a criação. E aí tem um momento que nós vamos chegar lá mais para frente, quando o homem começa a comer carne, quando o homem começa a mudar a sua alimentação por conta do pecado adâmico. E aí a gente vai chegar no pecado adâmico e depois a gente vai chegar na questão por que o homem morre, por que a gente come a carne de animais e assim por diante. Mas por hoje é isso que eu queria deixar com vocês. Qualquer dúvida vocês deixam aqui embaixo, algum recado, algum comentário, algo que vocês queiram acrescentar que eu não falei aqui. Né? A gente não esgota todos os assuntos da Bíblia, principalmente um capítulo deste tamanho. Existem muitas coisas que poderiam ser faladas, mas eu só chamei os principais pontos que me saltaram aos meus olhos. Mas se você tiver algo a mais, fica à vontade para compartilhar aqui com a gente. Eu agradeço a sua atenção até agora. Eu deixo para vocês um beijo, uma ótima semana na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E até mais.